Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. Acabou o namoro, aquela ficada, o casamento, o noivado. E aí, o que fazer? E agora, José? Quer dizer, e agora, Lu? E agora? Então, para falar sobre esse assunto, fica ligadinho aqui. Curta, comente e compartilhe. Eu nunca falo esse curta, comente e compartilhe, mas enfim, essa parte não vai ser, como é que fala? Cortada? Cortada. É isso. Então tá, quando o relacionamento acaba, o que dói mais? O amor ou o orgulho? Essa pergunta, hein? Só a pergunta já é doída, né? Nossa senhora, Que olha, dói. quando a gente começou aqui, que veio esse roteiro pra gente, eu falei pra Bianca, isso aqui doeu só de ler. Porque eu acho, né, Cli, que ninguém começa relacionamento pra terminar. Sim. Mas aí eu acho que a gente precisa olhar, a pessoa precisa olhar qual é o motivo que ela começou aquele relacionamento. Porque eu acho que tem muita gente que entra em um relacionamento e não tá nem pronto. Sim. Entra em um relacionamento porque, sei lá, porque tá todo mundo namorando, ou porque aquela pessoa, de repente, nossa, é tão lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, e é uma questão de status estar com aquela pessoa, Sim. né? Começa um relacionamento vazio de si e cheio de um monte de contaminações aí do ambiente. Então, acho que começa daí. E aí, quando acaba, é complicado, né? Porque se tá doendo, é claro, pode ter amor e tal, mas eu acho que tem muito orgulho também nesse caso. Se a pergunta é essa, o que dói mais é o amor ou o orgulho, eu acho que é o orgulho. Eu acho, o que você acha? Também concordo, porque um relacionamento, ele não acaba da noite pro dia, né? O relacionamento, ele vai definhando aos poucos, né? Diariamente, ele vai ali esfarelando. E geralmente, quando chega ao fim, não tudo, né? Que não existe sim ou não na vida, exatidão, mas geralmente, quando chega ao fim, não é o amor que existe. Pode existir? Pode, mas não é o primordial. Geralmente, o que mais dói é o orgulho, né? É o orgulho de, nossa, idealizei, não deu certo. É o orgulho quando o outro termina comigo de me sentir rejeitado. Será que não sou boa o suficiente, né? É o orgulho de se sentir abandonado, de não ter dado certo, de ter criado minha idealização e ali não deu certo, né? Também eu acho que a dor maior é muito mais a dor dessa ferida narcísica nossa do que a própria dor do amor em si. Eu vi uma vez um negócio que estava escrito assim, que até o momento do acabou, tem um tempo aí que, é claro, não é nada científico. Então, assim, eu gosto quando a gente grava podcast nós duas, que a gente coloca o conteúdo científico, mas Sim. também é um papo muito... De muito vivência, né? de vivência. Então, o que eu vi é que tem um tempo aí, né, de 7 meses. Então, se você vai contar, o dia do acabou, né, não dá mais, bota 7 meses para trás, normalmente que você vai ter alguns sinais de que aquilo já começou a acabar e foi se desintegrando até aquele momento, né? Sim. Só que então, o que está acontecendo para aquilo chegar ao fim? E quando chega, que é o que você falou, a pessoa pergunta assim: aonde foi que eu errei? Entende? É muito autorreferente. Sim, o sentimento de culpa é muito grande, né? E, por exemplo, as pessoas falam muito, né, quando termina um relacionamento, eu amo demais essa pessoa, eu não vou viver sem essa pessoa é minha vida, eu não vou encontrar ninguém assim. E muitas vezes a pessoa tá chamando amor algo que não é amor. É uma outra emoção. Talvez o que ela tinha desse relacionamento era apego, era dependência emocional, era o medo de fracassar, o status de ter alguém do lado, de seguir ali, né, o que a sociedade espera da família Doriana, tudo isso, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para entender essa dor do sofrimento, porque se chegou ao fim, é o que você falou, a pessoa se perdeu no propósito inicial. Né? E aí isso acontece por N motivos, né? Eu penso assim, você está falando um negócio, eu me lembrei de um conceito que até foi uma paciente que me trouxe, muito interessante,
e ela é budista, e ela me trouxe o conceito de felicidade para o budismo. Eu achei a coisa mais linda, que eu comparo divertidamente. Então, é assim, a felicidade, ela é a somatória de todas as outras emoções, né? Para o budismo. E aí, aqui, internamente, você falando, eu pensei assim, puxa vida, o amor é algo que ele é tão raro, né? Aquele amor verdadeiro mesmo, sim, que eu acredito que ele é a somatória de tantas outras nuances, né? Então, eu preciso ter muito desapego, não é desapego, a gente falou até na outra entrevista aqui, renúncia, essa palavra, essa. Para eu ter amor, eu preciso ter renúncia, eu tenho que renunciar. Para eu estar com aquela pessoa, eu renuncio a todas as outras, começa daí, sim, sim, né? Que é o que a gente vê hoje em dia. Eu quero o relacionamento aberto. Eu, Luciana, eu não acredito nisso. Tá? No meu consultório de psicologia, todo mundo que chegou com a história de relacionamento aberto deu errado. Eu sou muito clara com isso. Então, eu acho que, independente de ciência e tal, o meu posicionamento não dá certo. Sim. Ponto. Então, a gente não vive numa sociedade que prega isso. O ser humano, sim, não foi feito para isso. E tá dando errado. Meu ponto. Sim, né? Sim. Depois você fala o seu. Mas, assim... Então, o começo do relacionamento, o começo para ver se é amor mesmo, eu renuncio a todas as outras pessoas, eu renuncio a todas as outras propostas para estar com aquela pessoa. Sim. Então, começa com a renúncia. Eu renuncio a outras saídas, outras propostas, né, para estar com aquela pessoa. Muitas vezes eu renuncio a conceitos que eu tinha antes para entender que um bom relacionamento é feito de dois mundos e aquele pedacinho aonde a gente vive com aquela pessoa. Sim. E tá tudo bem. Né? Então, se eu não tiver essa capacidade de renúncia, eu acho que de se moldar ao outro, né? De se moldar ao outro, acabou ali. Acabou ali. Eu entrar num relacionamento achando que o outro vai se transformar no que eu acho que tá certo, esquece. Vai se tratar. Isso é amor, né? Isso aí é algo unilateral, né? O amor é mão de via dupla, né? Mão de via dupla. O amor, ele é acolhimento, né? É quando um consegue ali acolher o outro. Se a pessoa tá no relacionamento e é tempestade, é desespero, né? Será que tá valendo a pena esse relacionamento? Será que ele já não acabou há muito tempo, mas você não conseguiu nomear o fim, né? Só dar nome a isso, né? Já igual você falou. Talvez há 7 meses atrás já tinha indícios que já estava chegando ao final, né? Porque o relacionamento ele vai acabando por etapas, né? Essa distorção. Porque eu falo que o amor, muitas vezes a pessoa fala que o contrário do amor é o ódio. Eu discordo, né? O que você acha que é? O contrário do amor, para mim, é a indiferença. É verdade. Porque quando acaba o amor, você não tem ódio, você não deseja o mal da pessoa, você só não quer mais estar ali. Né? Você já não se sente ali pertencente àquele ambiente, àquele universo. Né? Relacionamentos que estão acabando ou já acabaram, mas ainda não oficializaram esse término, qual é a maior característica que tem? A indiferença do parceiro, o distanciamento, né? A indiferença emocional, a indiferença do outro com a sua dor, com o cuidado com você, não tem. Né? Aí se torna unilateral. Eu acho. Então, assim, a gente começa com a renúncia e depois eu acho que vai para uma questão assim, o quanto essa pessoa me importa, né? Então, eu não entro em um relacionamento para me fazer feliz, só eu entro para fazer o outro feliz também. Eu preciso avaliar se essa pessoa está na mesma proposta que eu. E aí isso é muito interessante, né, Lu, dessa troca do relacionamento, porque é muito comum as pessoas falarem, né, igual eu comentei há pouco, como eu vou viver sem essa pessoa?
né? Isso não é amor, é dependência, porque você perdeu a sua identidade. Quem é você sem o outro, né? Então, assim, um relacionamento são duas pessoas que decidiram, por comum acordo, estarem juntos, que se moldam naquilo que precisa, mas que respeitam o limite e a individualidade de cada um, né? Então, vai terminar? Posso sofrer. Geralmente é esperado que se sofra, porque a gente compara o término com o luto, mas eu não vou morrer por causa disso. Não, e é claro que aqui a gente está falando, vai terminar, vai sofrer. Não tem término sem sofrimento, a não ser que você se livre de um estorvo. Isso. Terminou com estorvo, aí é livramento, né? Agora, se eu termino um relacionamento, ou se esse relacionamento chega ao fim, né, por N motivos, vai ter um grau de sofrimento. E é esperado, né? Porque muitas pessoas, elas comentam, nossa, que raiva, que ódio de mim, por que que eu tô chorando? Aquela pessoa me fez tanto mal, por que que eu tô nesse sofrimento? É a quebra da expectativa, é a dor da ruptura, né? Então, assim, é importante ter essa dor, essa cicatriz, para ela viver esse luto, porque senão você vai levar essa dor, esse relacionamento mal resolvido para outros, né? Então, e às vezes fica enrolando para terminar um relacionamento, justamente porque eu não quero sentir dor. Eu só vou terminar a hora que eu tiver certeza que o outro não sente dor. E aí vai prolongando, sabe? Então, e vai se machucando cada vez mais traumas, né? E aí essa questão que eu falei da indiferença, em alguns relacionamentos ele vai evoluindo para a agressividade, vai evoluindo para as diversas formas de violências físicas, psicológicas, financeiras, né, dentro do relacionamento. Né? E aí eu acho que dessa pergunta, só para a gente também entender um pouco, quando o que dói mais, o amor ou o orgulho, vem uma outra que eu acho que dá para abrir aqui um leque, que é assim: se eu tenho amor, eu termino? No meu ponto de vista, às vezes sim, porque a qualidade daquele amor mudou. Então, às vezes eu amo muito aquela pessoa, a gente vê, nossa, eu amo muito essa pessoa, mas não tá mais na qualidade de companheiro. Exato. Né? Passa a ser um irmão, uma irmã, um primo, não importa. Mas não tem a qualidade, porque daí a gente vai para questão de libido e admiração, enfim, né? Na verdade, às vezes, quando termina, né, ainda tendo o sentimento, é o sentimento por aquilo que você idealizou da pessoa. E um ponto que eu acho importantíssimo, quando a pessoa ela termina, geralmente eu falo que a memória da pessoa é seletiva. Ela só vai lembrar dos bons momentos. Sim. O relacionamento, ele não vai ser 100% ruim, né? Ele terminou porque ele foi 100% péssimo? Não. A maior parte ou a reta final foi pior, pesou mais o ponto negativo, mas teve momentos bons. E a pessoa, quando ela tá nesse processo de dor, ela tende a ressaltar aquilo que foi bom, né? Ela recorta aquele pedaço de felicidade e ela esquece as traições, ela esquece o tratamento de silêncio, ela esquece as várias formas, né, de violência, de ausência que aquele relacionamento gerou, né? Mas você vê, quem tá lembrando só da parte positiva é quem tomou o pé na bunda. É quem tomou, Entendeu? Porque quem deu precisa se lembrar, é muito estranho isso aí, né? Precisa e vai se lembrar para justificar o término, né, de tudo que foi ruim. E, gente, não é não. Sim. Às vezes, muitas vezes em consultório, né, a pessoa, mas qual é o motivo que eu tenho para terminar? E às vezes, assim, o motivo é esse, eu quero terminar. Sim. Eu não me faz mais sentido, eu não desgosto dessa pessoa, mas aí fica, sabe? Ali... Tem esses dois lados, né? Quando termina, tem um lado da pessoa que toma a decisão, que muitas vezes fica com medo de tomar essa decisão e vai levando um relacionamento, principalmente relacionamentos longos, né? É mais difícil. Eu tô casada há tanto tempo, eu tô nesse namoro há vários anos, como que a família tá vinculada, tem bens financeiros vinculados, como que eu vou deixar essa pessoa? Ela vai sofrer muito. Então, tem a pessoa que toma a decisão e tem a pessoa que recebe a decisão, né? Que aí vai ser um outro tipo de sofrimento. Existe ali, eu vejo o sofrimento dos dois lados, cada um à sua medida e à sua forma, né? E também quem recebe, né?
essa decisão, a gente também tem que olhar para essa vida, a vida dessa pessoa. É por isso que é importante estar em terapia, porque às vezes é uma pessoa que tem muita dificuldade com perda, que não sabe lidar com isso. Perfeito. Você falou uma coisa aí fantástica, Lu, a repetição do ciclo, né? Você vê que todo relacionamento vai repetindo o mesmo padrão. Todo término de relacionamento é aquele sofrimento, é aquela dor, é aquele desespero, o mundo desaba, ó vida, ó céus, né? Você afunda na caixa de chocolate, para não dizer em outras coisas, né? Então, assim, vai tentar se anestesiar. Por que esse sofrimento? Então, não é sobre o término do relacionamento. É sobre a minha dependência. É sobre a forma que eu lido quando eu sou frustrada. A forma quando eu lido quando o outro coloca um limite e não quer aquele relacionamento. Então, não é nem tanto sobre aquilo. Se repete, você ir de casa, se você percebe que todo o seu relacionamento, todo término é tumultuado, é complicado, opa, tem algum padrão aí que você está repetindo. Talvez o seu padrão de amor é um amor tumultuado, é um amor que machuca, né? E isso é muito legal que você falou, porque às vezes a pessoa, que é o que a gente também vai falar bastante, tem dificuldade com limite. E isso não é para relacionamento afetivo, é para a vida. Né? Então, como é que eu lido com os meus limites no trabalho? Eu consigo dizer não? Eu falo, eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de fazer escolhas. Quando eu vou num restaurante com um grupo de amigos, eu sou aquela pessoa que escolhe o prato do cardápio ou eu sou o tanto faz? Né? Escolhe aí o que você escolher, tá bom. Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Na verdade, a forma como a pessoa reage ao término do relacionamento é, na verdade, como ela reage com a vida. Exato. É como um todo, não é só do relacionamento, né? Então, a pessoa que muitas vezes tem esse apego emocional muito grande, se você for ver, tem alguma coisa aí nesse histórico lá para trás, né? Alguma coisa dentro de casa, o exemplo que ela teve da vivência, ou experiências que ela própria vivenciou, porque é um sentimento distorcido. Então, assim, terminou o relacionamento, vai sofrer, espera-se que sofra, mas dentro ali, digamos, do esperado, né? Então, a gente compara o término do relacionamento, igual eu falei, ao luto. Então, um exemplo, morreu uma pessoa querida. É normal, no dia do velório, você vai lá, né, enterra a pessoa, você vai chorar, você vai sofrer. Mas agora, se eu ficar todo dia indo lá no cemitério, de manhã, de tarde e de noite, isso é normal? Não é, né? Então, igual eu terminei um relacionamento. Eu ficar de manhã, de tarde e de noite, por exemplo, stalkeando, olhando a rede social, mandando mensagem. Hoje em dia é o famoso Pix com mensagem, né? Tem isso, né? Que a pessoa bloqueia a outra e manda o Pix com a mensagem, né? Então, assim, é você ficar indo ao cemitério de maneira recorrente e inadequada, né? Então, isso é saudável? Não. Então, nós precisamos entender o que é um término dentro do esperado do saudável. Ok, tô sofrendo, preciso do meu tempo. De um término que eu vou ali prolongando, né? De um término mais adoecido, né? Sim. E aí que vem aqui, até o que a gente deixou anotado, que é assim... Muitas vezes existe o sofrimento por não ter sido escolhido ou escolhida. É isso, é a dor da rejeição. É sobre a rejeição, né? Sobre a rejeição. Por quê? Porque aí vem aqueles ditados. Vem um, vem oito, não sei o que, aquela história. Então, você tá tão focada naquela pessoa e é esperado. Sim. Né? Então, existe o término que... vai sofrer, enfim. Porém, às vezes, numa dependência emocional, a pessoa transforma aquele objeto no seu próprio mundo e para de se olhar, para de olhar para os próprios recursos. É por isso que tem muito término de relacionamento que a pessoa acabou aqui, está sofrendo 2 dias, na semana seguinte está no aplicativo, um mês depois já tá de aliança no dedo. Não é desse jeito. Então, terminar o relacionamento é igual quando você termina, assim, você sai de uma festa de casamento, uma festa de 15 anos, sei lá. Acabou a festa, o salão ficou vazio, tá sujo.
Não dê outra festa no mesmo salão. Chama a equipe de faxina, né? Limpa, deixa tudo cheirosinho, deixa tudo preparado. Vai fazer tua terapia, né? Depois você dá outra festa. Não tem pressa para isso. Eu acho que é sobre isso. Fantástico, fantástico, Lu, essa colocação. Porque se você vai trocando de relacionamento, saio de um, já pulo para outro, né? Ping-pong, ping-pong, o que acontece? Você não vivencia nenhum luto. E querendo ou não, cada término de relacionamento, o luto ele atravessa, a gente. Falo, ele tem aquele impacto do atravessar. Nós, depois de um término, não somos mais o mesmo. Muda, a gente muda, né? Tanto experiências boas que tivemos, que aprendemos, né, com a outra pessoa, quanto às vezes experiências péssimas e dolorosas, traumáticas. Então imagina uma pessoa que fica pulando de relacionamento o tempo todo, como que ela vai processar esses lutos? Quanto lixo emocional ela vai colocar ali dentro dela? E aí depois ela fala, poxa, não deu certo com ninguém. Mas não dá nem tempo de dar certo consigo mesmo. É isso. Né? É isso, e não vai dar certo com ninguém mesmo. Enquanto você não se apropriar de quem você é, souber quem você é, esquece. Não adianta. E aí vai atrair o mesmo perfil. Mesmo perfil. Né? Não vai mudar. Aí vai ficar terceirizando responsabilidade, não é do outro. O outro é aquilo, você atraiu aquela pessoinha. Aquela pessoa. Vai atrair pessoas. E ó, é muito interessante isso. Aí não limpou o salãozinho, tá sujo, quer dar outra festa. E de repente a vida traz uma pessoa muito legal. Sim. Sei lá por que isso acontece. Quem não está preparado para o relacionamento faz? Diz que aquela pessoa tá estranha. Se auto-sabota. Se auto-sabota. Né? Fala assim, sei lá, não é meu tipo. Nossa, muito emocionado. Né? Não, é você que tá ruim. Às vezes, como diz, chega a pessoa certa, mas o salão tá sujo, né? O salão tá sujo. E aí pode acontecer os dois lados. A pessoa certa chega, ela vê o salão sujo. Não, eu não quero ficar nessa bagunça. Eu tô bem. Eu vou entrar num relacionamento que eu tô vendo que tá tudo bagunçado ali. Não, eu tô bem emocionalmente, eu tô estável, tô ok, minha vida tá tudo bem. Eu vou entrar aqui nessa furada? Não vou, claro que não. Eu não preciso disso. Ou a outra pessoa que vive nesse ciclo de galho em galho, ela não vai reconhecer que ali é uma pessoa boa. Né? Ela, por quê? Ela vai repetir o padrão, ela vai querer, geralmente eu ouço muito isso, até em consultório, a pessoa fala, nossa, mas não tem aquela emoção, aquela coisa avassaladora, tá tão morno, tá tão ok. Gente, o ok é bom, é saudável, viver de picos, pode ter problema aí, né? Exato, que daí cai no love bombing. Né? Aí é vítima de quê? Narcisista. Exatamente. Só que a pessoa se acostuma com o love bombing, né? É viciante, né? Viciante. Né? O cérebro ele vai ter o quê? Quando você tá nesse pico da emoção ou quando tá no luto. Por que que você sofre quando você termina? Seu cérebro tá respondendo. Você tá sendo frustrada, ocitocina caiu, possivelmente serotonina caiu, dopamina caiu, que é tudo neurotransmissor. Então, o cérebro reage ao término, o cérebro reage à questão do luto que a gente está vivenciando. Então, a dor, ela é verdadeira, e o contrário também. Então, a pessoa que não gosta de lidar com a dor, ela tenta sair desse extremo, e aí fica o tempo todo buscando, né, relacionamentos e viver nesse love bomb, né? Mas e aí? Se tava tão ruim o relacionamento, terminar por que dói? Porque tá viciada, caramba. Porque tá viciada. Porque tá viciada, porque entra numa abstinência. Então, assim, tem muita gente que pergunta, poxa vida, mas eu tava aqui e eu sabia que não tava bom, quando eu tava com a pessoa não tava bom, a gente se estressava, brigava e tal. Por que eu tô sofrendo, caramba? Eu sei, eu dou uma palestra aqui para dizer... O porquê terminou, né? O porquê terminou, né? Se fosse uma amiga minha vindo aqui, eu ia dizer para ela, eu aconselharia terminar, por que eu tô sentindo essa dor? E muitas vezes, Luiz, o que você tá falando é tão importante, quando nós terminamos e estamos naquele sofrimento, nós somos julgadas. Nossa, mas aquela pessoa te fez tanto mal, você é viciada em sofrimento, você é masoquista. Você gosta de sofrer, você é mulher de malandro. Você gosta de sofrer, não.
né? É isso que você falou. É a dor, primeiro, neuroquímica, é a dor do convívio, é a dor de um sonho que você idealizou viver e não aconteceu, de uma frustração, de lidar com a rejeição. Porque qual que é a base do ser humano? É estar junto com alguém, né? Estar junto com a pessoa, se a gente for buscar nos primórdios da humanidade, os homens primitivos, os que viviam em grupos é os que sobreviviam. Então, isso traz, entre aspas, uma falsa, na realidade atual, uma falsa segurança. É muito positivo quando você está num relacionamento saudável? É maravilhoso, é muito bom. Sim. Mas quando você está num relacionamento que te machuca, é totalmente destrutivo. Sim, né? É horrível, né? Aí eu tô aqui pensando, você que trabalhou bastante tempo com dependência química, né? Qual é o tempo da abstinência, né? O tempo inicial que a pessoa tem que ficar meio que reclusa ali, qual é? Então, por exemplo, na dependência química, cada droga, cada substância, o álcool, a cocaína, o crack, ele vai ter um pico de intensidade de abstinência e um tempo, né? Então, intensidade e tempo. Então, cada droga tem. Então, a droga de um relacionamento ruim também vai depender. Às vezes, sabe o que eu percebo, Lu? Quanto mais traumático às vezes mais demora ainda a cicatrizar. Mas, assim, uma das coisas primordiais que eu falo, término de namoro recente, pelo menos na minha percepção, né? Então, assim, do que eu já vivenciei, observei em consultório, terminou o relacionamento naquele momento inicial, para mim, é limite zero, é contato ali zero naquela fase inicial. Sim. Porque senão você vai ficar alimentando uma ferida que tá sangrando, né? Tá sangrando, eu tô ali cutucando, eu tô conversando com a pessoa. Então, quando eu converso, eu alivio. Então, nessa fase inicial do término agudo, pelo menos, eu acho que tem que ter esse afastamento como um todo. Isso é muito legal, porque normalmente o que eu recomendo é assim... Eu comparo com uma abstinência de droga mesmo, porque é químico, tirou aquela dopamina, né? Então, assim, primeiro mês, eu acredito que seja o pior. E precisa ter contato zero, porque senão é aquela coisa, eu vou dar aquela cheirada ali. Exato. Eu vou dar aquela tragada. A ponta do... Nossa, dá aquele alívio, daqui a pouco parece que eu tô me afogando em dor. Então, assim, os primeiros, 3 meses são fundamentais. Para essa pessoa entender, se recuperar e regenerar algumas feridas que ela não tinha capacidade. Então, aqui ó, você que tá me vendo, tá doendo? Esse período inicial, tá com vontade de falar com aquela pessoa, evita ficar mandando mensagem, vendo e-mail, stalkeando em rede social. O que eu tô pedindo para você é muito difícil mesmo. Por isso é importante você estar em acompanhamento psicológico, psiquiátrico e ter uma rede de apoio. Isso é fundamental. Só que, nesse primeiro momento, assim como uma abstinência de álcool e drogas, também existe a mesma abstinência para um término de relacionamento, porque existe uma circuitaria neuroquímica que está envolvida, né, nessa situação. Então, a gente precisa reduzir esses níveis. Então, seja forte, procure ajuda, sozinho você não vai conseguir, tá? Não vai. Procure ajuda para você não ir lá e dar aquela futucada. E-mail, rede social, enfim, querer saber do outro. Amigo, né, que a gente chama dos macaquinhos voadores, que traz notícia, fala, olha, querido, eu não quero saber, de verdade. Não quero saber se encontrou, eu não quero saber se viu, eu não quero ouvir nem o nome dessa pessoa. Não quero. Ponto. Não é para o outro, é para você. Perfeito, porque nesse momento tem que cortar, porque senão é um cordão umbilical que tá ali, por exemplo. Outra coisa que eu vejo muito, termo de relacionamento, muita briga. Briga, né, hoje em dia tem a questão da compartilhada de pet, né? Tem também, aquela cafeteira, não sei o que, minha, sua, blá, 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 e começa. Então, briga. Então, se fica nessas brigas, você tem que entender que briga, em termos de relacionamento, é uma forma de conexão totalmente doentia. Exatamente. É igual hater. Hater dá, como é que fala? Hater também dá engajamento. Hater também dá engajamento. Briga também dá.
Briga é igual hater, dá engajamento. Então, vamos cortar. Porque a briga você tá ali tentando conectar, é uma forma de conexão com a pessoa, é uma forma de vínculo péssima, terrível, mas né? Então, assim, precisa rever isso. Tem que ter esse afastamento, né? É outra coisa, parar de se ficar rastejando pra pessoa, se humilhando, né? Entender que o outro também tem o direito de não querer mais, né? É claro que é muito importante que tenhamos responsabilidade emocional, né? Então, são coisas diferentes. Às vezes, o outro vai ter isso conosco, às vezes não vai ter. Sim. E se não tiver, não cabe ao outro ir lá e sarar a sua ferida. Você ficar ali na posição de vítima, sabe? Cabe a você buscar ajuda e cicatrizar essa dor, né? E isso é muito legal, porque assim, às vezes a pessoa que terminou fica ali querendo cuidar. Também não funciona. Não funciona, não vai dar certo, né? Então, acho que a importância da rede de apoio é para isso. Exato. Né? Então, até assim, terminou, eu fico com fantasia, né? Eu vou lembrar do que era legal e vou... Pergunta para um amigo, para uma amiga. Olha, eu via o fulana de tal de X forma, era desse jeito, e às vezes não é, né? Como é que é o nome daquele filme, O Amor é Cego? Isso. O jeito que você vê aquela pessoa, principalmente quando a gente está falando de dependência emocional, é completamente distorcido. Idealizado, né? Idealizado. Não é a realidade, é o que eu imaginava da pessoa, não é nada daquilo, né? Então, assim, terminar o namoro, ficar se arrastejando, não é saudável. Terminar o namoro e ficar buscando briga, não é... Sabe uma outra coisa também que eu vejo muito, Lu? Terminar o namoro e a pessoa querer vingar. Aquele sentimento de vingança, aquela raiva. Que baixaria! É busca de vínculo, né? Claro que é. Você vê que quer ali falar mal da imagem do outro, quer dizer o quanto o outro é horrível. Às vezes até é uma pessoa assim, mas não cabe a gente, deixa a vida, a história dele, né? Nada como bom e velho tempo para esclarecer tudo, né? E trazer tudo à tona. Não, e você vê que quem se vinga é uma pessoa tão pequena, porque assim... o que importa se a outra pessoa tá sendo feliz ou não? A vida é minha, eu tenho que me importar comigo. Sim. Terminou. Vai, deixa a pessoa ser feliz pra lá e você pra cá, vai procurar uma coisa melhor. Isso, você falou uma coisa muito que eu acho muito interessante, Lu. Terminar namoro e tem a competição de quem tá bem melhor. Né? Nossa, superei bem mais rápido, tô ótimo, estou fazendo tudo que eu não fazia. O problema era a outra pessoa, né? Então, assim, a gente vê muito essa competição, né? Então, a competição entre os pares que terminam e quando alguém começa com um novo parceiro, a comparação. Sim. E é onde a gente tem que ter o cuidado, porque, novamente, volta o quê? Na sua autoestima, na sua identidade. Quem é você de verdade, né? Exatamente. Se eu não souber quem eu sou, eu vou ter sempre outra pessoa, né, como um norte para me dizer, vai se tratar, não é desse jeito. Então, gente feliz não enche o saco, isso. Então, o término dói porque acabou ou porque expõe aquilo que eu tolerei, porque muitas vezes eu tô preocupada sobre o que o outro vai pensar. Com a vergonha, né? Com a vergonha. Isso, e esse sentimento, gente, e eu acho que daí volta até pro começo do que eu falei sobre a renúncia, né? Muitas vezes a pessoa, a gente até ouviu aqui, né, na outra entrevista, a pessoa fala assim, poxa, mas eu nem estava procurando alguém, eu estava falando que eu não queria. Aconteceu, né? E agora? O que eu vou falar? Não importa o que você vai falar, a vida é tua. Sim. Sabe? Não importa. Vai ser feliz. Você não deve satisfação de nada da sua vida, porque relacionamento é a dois, não é de galera. Acabou. Ah, você tá namorando? Tô. Com quem? Fulano, não importa mais, além disso. Porque na hora que dá a treta, é em 4 paredes. Em 4 paredes. Roupa suja, lava em casa. Lava em casa.
Então, por exemplo, tem muito também quando tem término de relacionamento, você aí toma cuidado, acontece aí, é raro, mas acontece com frequência, né? A pessoa sair postando textão em rede social, né? E posta textão, ou que tá super bem, ou textão que tá super mal, né? Então, assim, né? A imagem é sua, né? Você pode escolher aquilo que você deseja, mas tome cuidado. Talvez você está sendo guiado por uma dor muito forte, talvez não seja exatamente o que você esteja sentindo, talvez você está se expondo e algo que possa refletir até de uma maneira negativa, né? Por exemplo, no seu trabalho, né? Então, assim, pode gerar um prejuízo. Então, cuidado, porque assim, vamos falar a verdade, gente, os momentos mais felizes da nossa vida não tá na rede social. Não tá. Não tá. A Não rede precisa social, provar. não, a rede social é filtro. É Eu filtro. sempre falo, pessoa tá linda, maravilhosa na foto do WhatsApp. A hora que abre a sessão comigo e com você, tá chorando, ramelento na cama, deitado, contando a verdade do que tá acontecendo, né? Agora, falando nisso, um pouquinho de rede social, o que pegou muito agora no final do ano foi o término da Ana Castelos e o Zé Felipe, né? Eu lembro que eu tava na cabeleireira e a gente tava falando, nossa, mas que exemplo de relação, olha que bonitinho. Um olha pro outro apaixonado e tal, e tal, e tal. Nossa, olha, imagina viver um amor assim. A hora que eu cheguei em casa à noite, tava lá a notícia que tinha terminado. E isso pulou, né, geral comentando. Ai, não acredito, terminou, não acredito. Teve até uma amiga minha que falou assim, nossa, eu tô sentindo como se fosse o meu namoro terminando. Olha só. E essa frase eu acho muito emblemática porque eu acho que o ser humano, ele tá muito carente de afeto, ele tá muito carente de vínculo. E aí a gente coloca como um avatar do que eu quero, eu vivo na rede social, o relacionamento que tá público, ou de alguém que eu conheço, né? Então, quando isso termina, rompe em mim a esperança de que aquilo seja possível. Na minha opinião. Não, perfeito. E falando sobre esse caso, né, da mídia, vindo para cá hoje, não sei se é verdade ou não, né? Disseram que voltaram. E aí me traz uma outra ideia. Esses relacionamentos ioiô, vai e volta, Também. vai e volta. Cuidado com esse relacionamento ioiô, gente. Termina, volta. Você vai ler de novo um livro que você já sabe o final da história, né? Então, assim, não vai mudar. Muitas vezes o sofrimento que a gente tem de um relacionamento, às vezes você já tinha terminado outras vezes, já tinha colocado ali um ponto e vírgula no local que deveria ser um ponto final, né? E aí, nesse ponto que eu acho que a gente tem que falar. Então, quando eu sei que eu realmente estou sofrendo por amor, ou se é por dependência emocional. Quando eu sei que é dependência emocional, né? O que você acha? O amor, ele tem identidade, eu sei quem eu sou, né? Por mais que eu sofra quando eu termine com o outro, eu sei quem é a Clícia, eu sei a minha essência. A dependência emocional, não. Ela é o desespero, eu não vivo sem ele. Ele é meu fôlego, ele é a minha existência. Não existe o meu mundo, Clícia, existe o mundo do outro. Então, para mim, é essa perda da identidade. E aí, assim, quando eu começo um relacionamento, eu renuncio a algumas coisas. Mas isso não quer dizer que eu joguei no lixo. Eu só deixei de lado aqui, ó. Exato. Né? Por quê? Para psicologia, acredito que para psiquiatria, né? Principalmente para a teoria freudiana, então a gente chama de objeto. Sim. Então eu gosto muito de explicar isso. Então a gente fala, estou me relacionando com alguém, eu estou investindo energia naquele objeto. Sim. Eu invisto. A hora que isso é rompido, parte daquela energia fica ali. Só que isso não quer dizer que eu me perdi. Eu tenho que entender que eu sou a fonte criadora de tudo aquilo. Sou eu. Eu continuo preservada. Eu posso gerar aquilo. Aquilo que eu gerei para o relacionamento está em mim. Ele veio de mim, nasceu em mim. Então, eu resgato o que eu coloquei de lado e entendo que eu preciso restabelecer uma nova conexão com o mundo, que não será a mesma, porque depois, né, depois que a gente tem uma vivência, não é a mesma. Eu resgato aquilo, entendo o que serve, me restauro, limpo o meu salãozinho e sigo em frente. Não porque eu preciso de um outro relacionamento, mas porque eu tô íntegra para viver da melhor forma.
Sim, e se preparar, né? Seja para estar você na sua companhia bem, de forma íntegra, ou quando você conhecer uma nova pessoa, né? Para isso estar saudável. Porque uma coisa importante, né? Quando a gente fala no relacionamento a dois, quando nós temos que nos moldar ao outro, abrir mão de algumas coisas, isso é super importante, né? Que é trabalhar o egoísmo nosso. Mas isso não significa se anular. São coisas diferentes. Então eu me adapto ao outro, né? Tem coisas que vamos fazer juntos que eu gosto, tem coisas que ele gosta e tudo bem. Talvez não seja o que eu goste mais, mas eu sinto prazer em vê-lo feliz. E também isso tem que ser recíproco do outro lado, coisas que eu goste e com certeza para ele não vai ser o melhor passeio do mundo, mas ele vai abrir mão. Isso é cuidado mútuo, que é diferente de não existe, por exemplo, a Clícia, o ser humano, não existe o meu gosto, eu me torno uma bonequinha de porcelana, vou vestir, vou andar e vou falar como o outro quer. Isso não é relacionamento, né? Isso daí é abuso, na minha opinião. Não é Com violência. certeza. E ninguém se apaixona pela imagem que vê no espelho. Então, enquanto você está moldando a outra pessoa para ser igual que você quer, a hora que consegue, a admiração acabou. Acabou, o relacionamento vai embora. E aí o outro fala assim, aí em consultório, mas eu fiz tudo que fulano quis. Nossa, eu fui do jeito que ele quis. Então, é exatamente por isso. Não é que você tem que ser a pessoa do contra. Exato. Mas é que você tem que preservar a sua personalidade. Uma coisa que eu escuto muito, muito em consultório, acho que nem tá aqui no roteiro que a gente fez, que a Bia fez, é a dificuldade que tem em relacionamento, Cli, de os parceiros lidarem com as demandas de família. Sim. E eu acho isso um ponto seríssimo, que muitas vezes leva ao término de relacionamento. Sim. Às vezes o casal, né, eles lidam muito bem entre si, só que às vezes eles têm uma família muito invasiva, né? Então, às vezes é um parente, então é uma mãe, é um pai, é um irmão, que fica cobrando a pessoa, sendo que ela tem a família dela, né? Ela tem ali o parceiro e a parceira. Então, assim, são as formas de amores, né? Então, assim, a forma, por exemplo, como eu amo os meus pais, é diferente de uma pessoa da forma como ela vai amar o filho, como que ela vai amar ali o seu namorado, como vai amar o seu pet. Exato. São formas de amores que se cabem. Então, assim, é muito difícil. E olha que eu vejo muito em consultório, casamentos, para você ir de casa, viu? A Lu falou uma coisa fantástica. Cuidado com, às vezes, quem tá muito próximo, quer o seu bem, mas tá tirando o foco do seu relacionamento, que é o núcleo, né? Exato. A partir do momento que eu tô com uma pessoa, é o núcleo, né? Então, é o esposo e a esposa ali, é o casal. É o casal. Agora, se eu deixo ficar, né, a sogra dando ali PT, né? O cunhado dando PT, a cunhada não sei o quê, o amigo não sei o quê. Vindo esse tanto de informação, se não filtrar, vai adoecer essa questão da unidade. Onde todo mundo mete a mão, né, não vai resolver. É igual você tá cozinhando alguma coisa. Se todo mundo vai lá e coloca um pouquinho do tempero, não vai ser bom pro prato, né? Não, e aí tem aquela coisa assim, deixa de ser boca de sacola. O que interessa pro casal tem que ser vivenciado. Tem coisas que são, né? Gente. É íntimo, é do casal, é da vivência, é da particularidade, né? E existe muito disso, principalmente com a rede social, as pessoas abrirem demais. Tanto que desse caso aí da mídia que você citou, né? Desses cantores, falaram que vão reatar, mas vão se expor menos. Né? Então, é isso, né? Então, também a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes um familiar também, ele vai dar ali a opinião, porque qualquer coisinha que acontece, você vai lá e corre e conta, né? Do seu jeito, da sua visão, será que foi isso mesmo? E querendo ou não, nossos amigos, nossos familiares, vai tomar ranço, né? Vai. E outra coisa também, né? Eu tô tão feliz, eu tô não sei o que é que eu vou espalhar pra todo mundo. Fecha tua boca. Fecha tua boca. Você não deve satisfação pra ninguém. Teu relacionamento é você e a outra pessoa. Então, assim, quanto mais você abre, por mais que esteja feliz, dá uma filtrada.
Porque quanto mais você fala, mais abre precedente para todo mundo ficar ali dando opinião, pitaco. Né? É muito fácil você dar opinião numa coisa distante, aquela, né, velha história, todo gato distante é pardo, né? Uma coisa assim, então é tudo confuso. Então é muito fácil você falar, faça isso, isso e isso. Mas às vezes na própria vida a pessoa não faz, né? Então, assim, existem coisas, né? Claro que é de cada personalidade, por exemplo, eu falo da minha, eu sou mais reservada. Então, assim, questões mais íntimas, núcleos familiares, projetos, né? Relacionamentos são com os próximos. E tem coisas que eu converso só com a minha mãe, tem coisa que eu vou conversar só com meu irmão, tem coisa que vai ser só com meu namorado, tem coisa que vai ser só com você, Lu, minha amiga, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender isso como um todo, né? O cenário não é abrir, generalizar, sou um livro aberto. Não, gente. Vamos ter bom senso, que nem todo mundo que tá ouvindo a sua história tá se compadecendo de você, tá preocupado com você. Tem gente que, infelizmente, sente prazer na dor do outro. E tem gente que só quer futucar a tua vida mesmo. Sabe? Fofoca. Então, é assim, a pessoa prefere um relacionamento ruim, né, do que tá sem nenhum relacionamento. Mas vai se relacionar com você, vai ver do que você tá se alimentando. Exato. Né? Então, para de abrir a boca, é o que você falou. É necessário ser reservado. Sim. Né? Porque um relacionamento chegou ao fim, por N razões. Sim. Mas se a gente pode, de repente, entender o que não se deve fazer, já ajuda muito, né? A chance do próximo relacionamento ser melhor é muito maior, né? Se eu vivencio a dor do término, se eu analiso, vejo o que no outro me machucava, vejo no que eu errei também, né? Se eu analiso isso, se eu pego esse conhecimento e estudo ele, isso se torna resiliência. Então, a chance de eu encontrar uma pessoa saudável, um relacionamento leve, um relacionamento verdadeiro é muito maior. Né? E você sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, Cli? Eu vejo cada vez mais pessoas com necessidade de validação. Então, é verdade. Né? Então, o que acontece? Vai ali e fica falando para todo mundo sobre tudo que acontece. A gente não vai agradar o mundo inteiro. Tem um cara que poderia ter agradado o mundo inteiro e morreu numa cruz, não fosse eu. Nossa, imagina a gente, meros mortais e cheio de defeitos, né? Exatamente. Então, assim, nem tudo do relacionamento vai ser bacana, nem tudo, né, vai ser ruim também, não importa. Sim. Mas, assim, precisa ter ali, é o que a gente fala, relacionamento tem que ser blindado. Tem que ser. Né? A gente não vai ser abençoado, você não vai ser abençoado pela sociedade. Ninguém vai ser. Mas, enquanto ficar procurando a validação do outro, você está renunciando ao teu relacionamento. Né? É isso. Então, a gente precisa renunciar a algumas questões, inclusive a boca de sacola, né? Para o relacionamento dar certo. Mas, enquanto você tiver abrindo o bico, colocando tudo que você faz na rede social, você está renunciando ao teu relacionamento. É isso. Uma coisinha ou outra, legal para quem interessa. Sim. Ponto. Não para todo mundo. A gente tem que filtrar, né? Tem que saber onde a gente está pisando, com quem estamos falando, né? Quem que está no nosso meio. Então, é o que eu falo, existem nós temos que entender que são vários tipos de relacionamentos, né? Então, existem pessoas que nós temos relacionamentos mais profundas, conversas mais profundas, e tem outros que é do dia a dia, e tudo bem, que maravilha, né? E quando já é algo que gera uma dor, um sofrimento, um prejuízo, aí a gente precisa de um profissional, né? Também a gente precisa, aí você ir de casa. Não, né? Mas a IA é minha terapia, né? Ir correr é minha terapia, e fazer uma atividade física, isso pode ser terapêutico, não tem nada a ver com terapia, né? Terapia é psicólogo. Então, assim, né, vá cuidar daquilo que é necessário, né? Vá cuidar dessa emoção sua, vá cuidar desse comportamento de apego, né? De insegurança. E quem sofre muito, sabe o que eu vejo, Lu, também? Baixa autoestima. Muito. Né? São as pessoas que sofrem absurdamente quem tá com a baixa autoestima. Porque vai lá vampirizar o outro.
Exato. Então, assim, das coisas, né? Nós falamos sobre contato zero no início. Uma das coisas que eu falo que é importante também no término do relacionamento é isso, é termos autocompaixão conosco, cuidar da nossa autoestima. É o segundo passo. Primeiro é o limite, né? Afastar. Segundo, autocompaixão com você. Entenda a sua dor, respeite a sua dor, mas também cuide da sua autoestima. Né? E também não precisa ficar dando de forte. Sim. Né? Vamos supor que terminou e a pessoa é do mesmo né, convívio ali. Sim. Se não tem como evitar, também não fica ali bancando forte, vai doer. Exato, né? Então, assim, teve uma quebra ali, né? Teve uma quebra, né? Não precisa fingir que... O importante sempre é o quê? O respeito com o outro, né? Com o outro e com você. Exatamente, né? Sem aquela história de vingança. Sem a história, Deus me livre, né? Sem Deus a história do céu. de vingança. Né? Então, assim, superar é esquecer ou é se humilhar? Superar, importante essa pergunta, hein? Interessante. Olha, superar eu acredito que é se encontrar, né? Superar eu acredito que é você ter paz consigo mesmo. Então, quando que eu posso dizer que passou aquele relacionamento? Quando eu olho para ele e já não me afeta mais. Já não me gera aquela dor, ou aquela raiva, ou aquela tristeza. É quando eu paro e falo, uau, Clícia, você tá bem com você mesmo. Né? Então, para mim, a superação é nessa linha, né? Quando eu vejo, nossa, aquele paciente está superando esse relacionamento, ele está conseguindo encontrar prazeres em outras fontes que não só aquele relacionamento que ele achava que tinha, né? São cicatrizes, né? Sim. Elas existem, mas elas não doem, elas contam de uma história, elas contam de um machucado. De uma superação, né? De uma superação. Então, eu acredito que, né? Eu acho que superar significa ter um nível de maturidade onde você olha para aquilo e simplesmente você conta uma história para não cometer os mesmos erros, para se conectar consigo mesmo. E que não dói mais. Né? E que não dói mais. Que não dói mais. Não dói mais. Tem a lembrança, né? Então a gente lembra, nossa, aquilo foi doloroso, mas dói? Não, foi. O tempo é no passado. Né? O que passou realmente foi delicado, mas hoje afeta em zero a minha vida, as minhas escolhas e as minhas vivências. Né? E aí tem uma coisa aqui que eu até estou olhando sobre algumas condutas do tipo ficar amigo de ex, transar com ex, recaída. Vamos combinar? Ai, não, eu não acredito nessas coisas. Então, assim, deixa eu sair um pouco do papel, gente, pelo amor de Deus. Essa questão de recaída volta naquela questão do ioiô, né? O relacionamento que vai e volta. A pessoa tem ali... E sabe o que eu percebo? Essas pequenas recaídas com ex... depois que a pessoa tem a recaída, o sentimento de culpa, o sentimento de frustração, o sentimento de humilhação, ele é muito grande. A ferida aumenta, né? Não vai melhorar. Não vai. Não vai, não então, vai assim, melhorar, não vai resolver e não vai voltar. Isso daí é bem, eu percebo bastante. Essas, digamos aí, esses lapsos que existem. Então, assim, terminou. Contato zero. Lembrar que tá numa abstinência, parar de futucar. Sim. Coisa e tentar olhar para a vida, lembrando que você pode construir uma nova realidade com novos objetivos sem aquela pessoa. Tem uma frase que eu acho muito legal que é assim: construir novas memórias. Perfeito. Né? Então, vamos supor que a pessoa saiu de um relacionamento de muitos anos. Cada pedacinho da cidade vai ter uma história. Sim, sim. Né? Viagens, enfim. No começo não vai conseguir. Mas depois, faz o mesmo caminho, vai no mesmo lugar para construir uma nova memória. Memória em cima daquela, né? Em cima daquela. E aí, se já limpou o salão e tá em um relacionamento, por favor, com uma pessoa madura, né? Vá naquele lugar, essa pessoa madura vai entender que, né, que você não nasceu ontem, que você já pode ter ido nesse lugar antes. Sim.
e vai construir com você essa nova memória, algo bom. Então, pode ser com num outro relacionamento, ou pode ser com um amigo, com uma amiga, não importa. Aí, quando chegar lá e fizer uma nova memória, aí sim, a gente olha para a superação. Superação. Você vê que é o chegar lá e volta na questão, né? E não vai doer, né? É, o chegar lá, uau, né? É sobre o local. Aquela foi uma experiência que eu tive, agora é uma outra experiência. A vida, na verdade, é um conjunto de experiências, né? Nós que vamos escolher aquilo que nós vamos ressaltar ou não na nossa vida. Né? Então, cada capítulo, cada vivência, né? Um relacionamento amoroso, de amizade, profissional, são relacionamentos como um todo, são vivências. Né? Algumas boas, outras ruins. Agora, o que a gente vai ressaltar e o que a gente vai aceitar na nossa vida, né? E o quanto que essa pessoa, de repente, vai ficar aos céus à vida. Também nesse papel de vítima, né? Igual eu falei. É importante sentir a dor? É importante ter o luto, chorar, ter o seu momento, tudo bem. Coma a caixinha de bis inteira, não tem problema naqueles dias. Mas, pera lá. E todo dia no cemitério ficar velando defunto, não. E eu acho que tem uma coisa também que a gente não abordou, que é o auto-perdão, né? Então, assim, terminou o relacionamento, de repente foi traído ou qualquer outra situação. Tem muito paciente que me fala, nossa, eu não me perdoo, como é que eu não vi os sinais? Como é que eu fiquei tanto tempo nessa relação? Como é que eu me permiti ficar do lado dessa pessoa, né? Eu nunca vou perdoar fulana de tal. Não, você não precisa perdoar, você precisa perdoar primeiro você. Sim. Sim. A primeira parte do caminho é se perdoar. Então, quer superar relacionamento? Vai se perdoar primeiro, porque às vezes você não está se conformando e se contando. Porque eu deixei tanto tempo. Não importa. Não é sobre isso. Você não tem que procurar esse porquê, que talvez nunca encontre. Sim. Né? Se perdoa. Porque quando termina nesse caso, né, Lu, a pessoa ela tá muito focada no outro, ela tá focada no externo. Quando nós terminamos um relacionamento, era de voltar para o interno. O principal ali, quando tá no relacionamento, a gente tá no externo e tá no interno. A gente vai equilibrando isso. Terminou, opa, aqui tá precisando de socorro. Então eu vou mergulhar ali dentro do que primeiro eu vou entender o que tá acontecendo aqui dentro, né? Vou entender essa dor, essa angústia e aí sim eu vou conseguir reagir, né? Porque senão vem esse sentimento de mágoa e aí aquelas pessoas amarguradas que vêm, porque aí fica o extremo. A pessoa que fica de relacionamento, né, a cada semana, a cada 3 meses vai rotacionando o relacionamento, ou aquele outro extremo que vira ali como se fosse um ermitão, se isola e não quer saber de mais ninguém, né? Odeio pessoas, odeio seres humanos, nossa, os homens são péssimos, as mulheres são péssimas, o mundo é cinza, não. Também tá tudo, né? O que é extremo não tá saudável, tá errado. Não, né? Uma coisa que eu falo, até falei hoje de manhã para uma paciente, é assim, ó, que ela me perguntava, mas por que eu não observei isso? Por que eu deixei? Por que eu olhando agora aqui para a história, fulano me dava sinais, né? Então eu virei para ela e aí eu digo, né, muito para paciente que é assim, com a tua sabedoria de hoje, pega um pouquinho de misericórdia e volta no tempo e olha para a pessoa que você era e vê se você ia surrar essa pessoa ou se você virar para ela e falar assim, você observou com os recursos que você tinha naquele momento. Seja misericordiosa com a pessoa que você era. Sim. Tanto que quando a gente tá dentro de um relacionamento, querendo ou não, você fica um pouco no hiperfoco. Né? A tendência por ter o sentimento de gostar da pessoa é você tentar valorizar só o que é bom. Então, muita coisa negativa você vai relevando, você vai deixando passar. E aí a importância da pessoa ter essa rede de apoio, por exemplo, né? Ter essa amiga, ter essa psicóloga, ter esse familiar. Opa, peraí, será que tá legal ou não? Né? Porque muitas vezes quando estamos dentro do relacionamento, a gente não vai conseguir enxergar, nós não vamos ter recurso para entender aquilo que tá patológico, aquilo que não está saudável. Às vezes é necessário ou um choque de realidade ou um toque externo. Né? E uma coisa não enxerga. E uma coisa bem importante também é assim,
você tem a rede de apoio, mas cada pessoa é um universo, né? Então, assim, se eu preciso de uma ajuda de alguém que me acolha, eu vou procurar na minha rede de apoio aquela pessoa que me acolhe. Sim. Se eu precisar de uma amiga que me deu a chapuletada, eu vou procurar aquela amiga. Então, eu tenho que ter esse discernimento que no término eu vou precisar de pessoas que têm diferentes características. Sim. E eu tenho que procurar cada uma delas que vão me acolher, eu tenho que escolher minha rede de apoio, eu vou procurar cada uma delas para contar o que eu necessito e não achar que eu sou forte para tudo, eu não vou sozinha superar. Assim, são as etapas do término, né? Então vai ter aquela etapa que você vai ficar na cama, por exemplo, chorando aquele domingo inteiro. Mas vai ter um dia que você vai ter que levantar e falar, poxa, tá doendo, mas o boleto tá chegando, eu preciso reagir, bola pra frente. O que nós vamos fazer, né? Com essa muitas dor, vezes né? é isso que ajuda. Sim. Terminou? Tá com dor? Vai ralar. Vai pra academia, vai trabalhar pra caramba, vai se ocupar a hora que você conseguir sair da cama. A gente tem que respeitar. Mas não fica ali. Sim. Tem uma frase que eu vi outro dia na rede social que falava assim: se você tá passando por um inferno, levanta a cabeça e continua em frente, porque se você ficar ali, você vai se queimar. Sabe? Como diz, vai morrer no inferno, vai né? Morrer no inferno, não é ali que você quer como ficar. Se tá no inferno, o próximo é o céu, né? Então vamos continuar marchando, né? É exatamente isso. E eu acho muito que é sobre isso. E para terminar aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: nem todo relacionamento acaba porque faltou amor. Às vezes ele acaba porque sobrou você e faltou o outro nessa relação. Então a gente precisa entender o quanto de troca. Um relacionamento bom, ele é feito de troca positiva. Não tem vingança, não tem competição, né? Ele é feito de troca positiva. Então, percebe se o que você está dando para essa outra pessoa, você também está recebendo na mesma medida. Se não tá legal, conversa. E se não é possível ter acordo, parte cada um para a sua vida. Perfeito, né? Pois é. Acabou o seu relacionamento? Acabou. Mas a sua vida não, tá? Então, já curta, compartilha esse conteúdo, que com certeza tem muita gente, quem nunca, né? Quem nunca chorou por amor, que atire a primeira pedra, né? Então, compartilhe aí com quem você sabe que está passando, passou por esse momento. Respeite a sua dor, mas também reaja a ela, porque ela cicatriza. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, pessoal.